Um comentário sobre a questão da pregação, eu acho, que talvez eu fiz um comentário aí alguns anos atrás sobre a questão de as pessoas não terem ali a capacidade para eventualmente fazer pregação. Embora eu fiz um comentário mais no sentido da questão da mansidão, né? Não que as pessoas, no geral, não tenham capacidade de pregação, ou não que elas não possam de outra forma pregar. Inclusive, eu achava que muitas pessoas teriam até muito mais sabedoria do que eu para pregar. Então, em outros critérios que não fosse exatamente a mansidão, elas vamos dizer, superariam, né, a minha capacidade pregacional. Seja em sabedoria, seja até eu digo no bom sentido aqui, um certo ufanismo motivacional, né, que eu acho importante também, que eu eu uso a palavra ufanismo, mas não uso isso, não estou usando aqui num sentido pejorativo. Uma certa capacidade de pregar, poxa, você vai conseguir e tal. Esse tipo de pregação, outras pessoas, eu admito, vamos dizer, fazem e fariam melhor do que eu. Em termos de mansidão, eu sempre questionei, né? Mas aí nós podemos trabalhar com o conceito no sentido de para qualquer religião. Claro que eu estava me focando especificamente no que se refere às igrejas evangélicas. E eu ainda mantenho essa posição nas igrejas evangélicas em relação àquilo que elas vão falar de Cristo e ali quando elas vão de alguma forma misturar no bom sentido alguma coisa algum conteúdo do Velho Testamento, alguma coisa do Velho Testamento. Ok, eu entendo que não é exatamente um forte da igreja evangélica brasileira a pregação com mansidão. Tá, ok. Ou mesmo se nós formos comparar com outras religiões. Então, a partir disso, a gente vai poder, a partir do Novo Testamento, nós falamos sobre o conceito de unção e tudo mais. Claro que, eventualmente, com novas informações, eu relativizo isso. É uma situação diferente quando você está falando só sobre a questão do mandamento, só sobre a questão mandamental, que de repente demandaria apenas sabedoria. Então você não precisaria ter tanta mansidão para falar sobre isso. Sim, ok, eu concordo. Então eu não estou aqui tentando desprezar, porque eu falei na época lá que eu estava na igreja que as pessoas não vão conseguir ter a minha mansidão para pregar. E mesmo depois, já em tempos mais recentes, alguns anos atrás, eu também falei isso. Eu saí da igreja, mas quero ver as pessoas eventualmente terem a mesma mansidão que eu para pregar e tal. Então, mas é que o argumento delas é que na verdade elas não precisariam em termos de quais tipos de informação elas poderiam providenciar para as pessoas. Se elas falaram dos mandamentos, que eu acho que elas não falaram, aí realmente não precisaria. Então, nesse caso, para deixar bem claro, não precisaria tanto desse conceito de mansidão e tal. Agora, se você está fazendo uma recuperação, não necessariamente pelos mandamentos, mas tentando fazer a recuperação de pessoas, sem se valer do conceito de mansidão, é um pouco mais complicado. E sem aplicar isso, cara, realmente é um pouco mais difícil. E nesses termos até aqui, eu preservo a minha opinião. Eu entendo que se tentar, se você diga no sentido genérico, se uma pessoa, né, for tentar fazer as pregações apenas com o objetivo de trazer a informação mandamental e que isso bastaria a nível comportamental, cara, só ali a pregação dos mandamentos, realmente eu não tenho por que daí aplicar o meu critério de falar assim, não, você tem que ter uma unção, você tem que ter mansidão. Aí não haveria tanta essa necessidade. Agora, embora seja melhor, né? Porque como eu costumo dizer, se você não tem mansidão, pode ser que você esteja cometendo algum pecado. Mesmo contra os mandamentos. Mas independente. Aí eu entendo que se pular isso e falar só diretamente sobre a obrigação, essa porção do Velho Testamento em relação ao mandamento, sim, pode-se fazer e não vai se precisar tanto desse conceito. Agora, em quaisquer outras religiões que você eventualmente estiver falando, e mesmo no Novo Testamento, se você estiver tentando recuperar a pessoa sem falar dos mandamentos, aí realmente sim, a questão da mansidão vai ficar bastante mais complicada. Então apenas esse complemento do canal, Ivan.